Então, nós vamos hoje apresentar, na forma de seminário, de maneira formal, a primeira parte do projeto de intervenção urbana espacial desenvolvido pelo 7º semestre de Arquitetura e Urbanismo da Unidade. A turma do 7º semestre foi dividida em 3 equipes, equipe 1, 2 e 3, e através de sorteio, a apresentação começa pela equipe 1, seguida pela equipe 3, e finalizada pela equipe 2, que terão 50 minutos de apresentação com intervalo de 10 minutos. Aí, se sobrar tempo, ou a equipe permitir, depois as pessoas podem participar, ou eu vou perguntar alguma coisa. Tomara que não tenha problema. Tá tudo ok? Tem 20 pessoas na sala agora. Ô, prof. Oi? O Gabriel caiu. Ele tá tentando reconectar, tá? Só um segundo. O Gabriel tá tentando entrar. A internet dele caiu. Só um segundo. Consegui. Não foi a internet, é o Meet que fechou mesmo. A equipe 1 que vai começar a apresentar é formada pelo Gabriel, pelo Jonathan, pela Luísa de Oliveira, pela Miriam, Letícia, Natasha, Rodrigo e Marta. A Marta está aí? A Marta está ali. Estou aqui, prof. Muito obrigada por abrir a câmera. E eu acho... Imagina. Alguém quer perguntar alguma coisa? Itajaí, é uma distância de 95 km de carro, só demarcando então esse trajeto que a gente tem da cidade de Blumenau até Rio do Sul, essa relação das cidades. Então, falando um pouco da área estudada, a gente delimitou essa área que a gente consegue ver no mapa. Deixa eu pegar o apontador aqui. Para começar um pouco, explicar um pouco a nossa mapa, no sul aqui da nossa região, a gente tem a Igreja Luterana, então a gente abrangeu toda essa área da Igreja Luterana e relacionando ela com o outro lado, a margem oeste do rio, a gente pegou toda a Rua 15 aqui, pegou um pouco do outro lado da rua, abrangeu a Ponte dos Arcos, toda essa avenida que vem aqui da antiga linha férrea, a gente abrangeu esse caminho, um pouco além do caminho, para contextualizar com isso. Esse limite da nossa região, então, segue mais para o norte, abrangendo o calçadão e o encontro dos rios. E o encontro dos rios, então, margeando um pouco a rua. Então, a gente tentou delimitar mais, ligando de volta, voltando com a Igreja Luterana. Então, em síntese, a nossa região vai abranger esse centro histórico nesse sentido, da igreja, do encontro dos rios e desses caminhos. Nesse mapa aqui, a gente consegue entender um pouco melhor o porquê dessa nossa área está delimitada dessa maneira. Então, a gente tem uma origem, a gente pegar uma origem mais histórica dos modais de transporte que a gente tem nessa cidade, que é o modal hidroviário, o modal ferroviário e o rodoviário. Então, a gente tem os primeiros caminhos traçados pelos colonizadores de Lages a Blumenau, de Taió a Ituporanga, mostrado no mapa pelas linhas de traço laranja. A gente tem os rios, Rio Itajaí Oeste e Rio Itajaí do Sul, e o encontro desses rios formando o Rio Itajaí Açu. A importância desse encontro dos rios dentro da nossa área vai ser abordada ao longo do trabalho. Então, só delimitando, essa é a nossa área de trabalho. E tem uma imagem, então, colorizada, é mais ou menos dessa época. Então, uma área totalmente rural, propriedades rurais, e as casinhas ali, madeira, vão se colocando aos poucos na paisagem. Pode passar. Em 1914, então, com a criação do Grupo de Proteção aos Índios, tem também a criação do Posto Indígena Duque de Caxias, que é o que fica em Ibirama. Então, os índios, eles tiveram o primeiro contato não belicoso com as pessoas brancas, e então receberam esse pedaço de terra para ficar. Vale a gente ressaltar que isso, de início, não foi muito amistoso, porque até eles conseguirem
eles mudaram o jeito de vida para morar ali naquele posto indígena. Então, tem ali imagens das crianças de 1998 retratando como é que foi a descoberta dos índios e dos colonizadores. Então, ali são... Essa é a imagem, então, que eles têm da colonização da área. Pode passar. 1920 a 1930, então aqui a economia ela girava principalmente em torno dos impostos cobrados sobre a passagem do gado, que é a ponte que liga, e a balsa que liga o centro ao bairro Canoas. Então, com a construção dessa ponte, que ele previu ali de áreas alagáveis, um projeto tanto quanto utópico, não aconteceu. Aquela área começou a ser ocupada por residências, sem o aterro que ele previu. Então, por pura especulação, talvez, do solo, aquilo começou a ser ocupado e ser vendido, e não teve um pensamento, nenhum planejamento em relação a essa área. Pode passar. Aqui a imagem dessa ponte atualmente, para localizar melhor onde ela está e o que ela liga. Pode passar. Aqui, em 1940, a gente tem o desenvolvimento através da indústria madeireira na região. Então, o Rudolf ele abre uma madeireira, na verdade, a maior serraria do Alto Vale do Itajaí, ali no encontro dos rios. Então, o Rio do Sul se expande para o setor industrial. Ele tem uma imagem do encontro dos rios. Pode passar. E aqui é só uma curiosidade de como que eram feitos o transporte das madeiras. Era extraído, então elas eram deslocadas através do rio até ali a área do encontro dos rios. Pode passar. E aqui é uma imagem tirada do Google de hoje, como isso se encontra e como está totalmente ocupado e urbanizado, sobrou somente uma área minúscula de vegetação em torno do rio, ali do encontro dos rios e dos 3 rios que a gente tem. E o que acontece? A nossa área estudada está inserida na união desses 3 vales que formam a bacia do Itajaí. Então, a gente trouxe para ilustrar bem como é que funciona esse encontro, que a gente buscou focar bastante nessa área. Claro, ela está inserida no local da área estudada, mas a gente quer dar bastante enfoque nisso. E todo esse conjunto ele acaba recebendo a água desses 3 rios menores também. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a bacia hidrográfica e como é que funciona isso. A bacia hidrográfica do Itajaí é a maior de Santa Catarina e ela ocupa uma área de 15 mil quilômetros quadrados. Então, ela é aproximadamente 16% do território catarinense. Então, ela é realmente muito grande. Ela abrange 53 municípios de 3 regiões, que seria a Grande Florianópolis, o Norte e o Vale do Itajaí. E ela possui uma extensão de 300 quilômetros, cortando a nascente até a sua foz. Daí nasce os municípios de Itajaí e Navegantes, conforme o mapa que a gente trouxe ali, de onde que ela está localizada e o que ela abrange dentro dessa bacia. Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente tem mais um mapa de como que ela... mais focado... Só volta lá, Rodrigo, para a gente... Esse mapa, só que ele mais centralizado para mostrar onde que corta os rios e onde que passa essa bacia, né? Pode ir para o outro. Aqui a gente tem um encontro onde está passando os rios, onde está a nossa cidade e as demais cidades ao redor. Ele realmente acaba cortando a região. Pode passar. Ainda sobre a bacia hidrográfica, o rio Itajaí ele se inicia no encontro dos rios, no encontro dos rios do Sul e o Itajaí do Oeste. E depois de 8 quilômetros abaixo, as suas águas se juntam com as do Itajaí Mirim. Então, o encontro desses 2 rios acabam formando um outro terceiro rio. Pode passar. Aqui a gente trouxe um mapa mais uma vez, né, da área estudada, para dar um enfoque aonde a gente está estudando no momento. E o Rio Itajaí do Sul e o Rio Itajaí do Oeste cortam essa área estudada, como eu já comentei anteriormente, e foram um dos principais elementos e estruturadores especiais dentro da formação da nucleação urbana. Então, como a gente já sabe que a Miriam explicou anteriormente,
tanto a região estudada quanto o demais território da cidade sempre foi desenvolvido ao redor do rio. Como a gente já estudou sobre isso e vem trazendo isso diante da matéria e até em outras matérias do curso, é uma história real e realmente ele aconteceu, esse desenvolvimento em torno do rio. Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente trouxe um mapa também de onde que está localizada a área estudada, onde fica esse encontro desses rios, que as margens dos rios pertencem à bacia do Itajaí, especificamente os rios Itajaí do Oeste, do Sul e Uaçu, e seus afluentes, observando o mapa, percebe-se que não há muita opção espacial. Então, as cidades podem ocupar o pequeno espaço do vale, quase sempre são localizadas entre o rio e a montanha. Então, é o que eu falei. Como a gente trabalha, que a gente está numa bacia, o desenvolvimento é ao redor do rio e para as montanhas, então não tem muito para onde ir, acaba acontecendo nessa. Vai se alocar ou não, sofre com essas cheias. Focando um pouco na área estudada, a gente trouxe aqui cada ponto desse local da área estudada, de acordo com cada cota, o que é atingido. Então, quando a cota chega em 7,5, a gente tem a ponte Viriato Alves e a ponte Curto Hering, que são afetadas com essas cheias. Pode passar, Rodrigo. Aqui, quando a cota bate em 8,5, a gente ainda tem esses 2 pontos que são atingidos, mas, claro, olhando somente para a área estudada, né? Só que essa cota já atinge uma grande parte da cidade também. Pode passar. Em 9,5 a gente já consegue ver que subiu 1,5 m e já tem bastante coisa. Subiu 1 metro, desculpa. A gente já tem o ponto Chique, a Casa do Transformador, que é a Casa de Força e Luz, e a Ponte dos Arcos. Então, já são 5 pontos atingidos só na nossa área estudada com essa cota. Então, é bastante coisa. Pode ir passar, Rodrigo. Já em 10,5 metros, o Casarão Odebrecht e a Fundação Cultural já são atingidas também. E a gente sabe que nas últimas enchentes que ocorreu, isso não foi muito difícil de chegar em 10,5. Então, basta um pouco de chuva que pode ocasionar isso, né? Pode passar, Rodrigo. Aqui daí a gente tem a última cota, que foi a superior, né? Não da última enchente, mas aqui o nível do rio subiu mais, que daí pega todos esses pontos. Já pega o Calçadão, a Ponte Viriato Alves, a Ponte Curto Hering, a Praça Nereu Ramos, o Ponto Chique, a Casa do Transformador, a Ponte dos Arcos, a Fundação Cultural e o Casarão Odebrecht. Então, são muitos pontos nessa região estudada. A gente trouxe isso para mostrar o que tudo é atingido, né? Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente tem, só comentando o que eu já falei mesmo nos slides anteriores, mas a gente não tem passagem de um lado para o outro quando a área atinge 13,5 metros. Então, o que acontece? As pessoas ficam ilhadas, ficam sem acesso ao outro local, acabam, quem fica ilhado ainda tá bem, né, porque a casa não foi atingida totalmente, só que a grande parte aqui acaba sendo atingido, então, realmente é algo para se pensar quando for fazer a proposta. Aqui o que aconteceu? A gente foi em loco, tirou algumas fotos, mas para complementar a minha apresentação, a do grupo, né, eu resolvi também ir a loco um outro dia sozinha e tirei algumas imagens dos patrimônios históricos que a gente já conhece, que são tombados pela prefeitura, mas em conversa com a professora, eu tirei fotos também de locais que não são tombados. Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente tem os que são tombados de acordo com a área estudada. Pode passar. E daí aqui são as imagens que eu tirei por conta própria, que eu achei interessante na paisagem, que vale a pena a gente ressaltar e que são importantes, né? Eles não são tombados, mas eles são muito importantes para a região. Tipo, ela é mais mista, assim. Ali onde a gente estava, ali naquele centrinho, ele era mais aí. Ele tem mais coisas históricas, comércio, e daí vindo mais para esse canto de cá, Rodrigo, aí onde tu tá com o cursor, ele já é um bairro um pouco mais residencial, como pode ver ali, o cinzinho é o residencial, o amarelo é o misto e o azul é o comercial, o verdinho claro é o institucional público, o verde mais escuro é o institucional privado, outro verde é a praça e um cinza mais escuro são as indústrias. Então, nessa área que a gente está usando de estudo, a gente tem menos indústrias, a gente tem menos praças e campos. Então,
uma parte dessa nossa área de estudo está mais mista e uma outra parte está mais residencial. Pode passar. Já nesse mapa de gabaritos, o que a gente percebe é que mais ali naquela área onde a gente chegou para fazer o estudo são mais pavimentos, 3 ou mais pavimentos. E já mais para baixo, eles são menos pavimentos. Por exemplo, logo ali quando chega aí... Só um minutinho, gente. Gente, desculpa que eu estava aqui falando... A minha sogra veio aqui. Então, aqui, logo onde a gente chega em Rio do Sul, ali vindo de Tuporanga sentido a Rio do Sul, a gente tem um gabarito mais uniforme, vamos dizer, que é o que a professora estava falando para a gente na última aula, que é isso da gente meio que padronizar. Então, ali tem muitos edifícios históricos que eles são mais de 2 gabaritos. Logo, mais lá para a parte do centro comercial, que é aí onde o Rodrigo está passando o cursor, ele tem 3 ou mais pavimentos, é o que predomina. E já mais naquele cantinho que o Rodrigo estava mostrando antes, que onde é residencial também é mais de 2 pavimentos, pelo motivo do terreno, que é lá perto daquela igreja onde a gente visitou. Ele tem mais 2 pavimentos ou um pavimento por ser residencial e também por o terreno ser muito... Ele tem muita elevação, então quase todas as casas ali naquele bairro, elas são de 2 andares. Então, agora comentando um pouquinho sobre o plano diretor de Rio do Sul. Pode passar, Rodrigo. As leis complementares que regem o plano diretor da cidade de Rio do Sul são as do uso do solo, das edificações, o parcelamento do solo e posturas, e também código de obras desse próprio nome diz. O plano diretor nessa área não limita o número de pavimentos, como eu já comentei, que vai ser construído. Pode-se verticalizar esta área da maneira que bem entender. Sem o direcionamento do plano diretor, o planejamento urbano ele se dá de forma equivocada. Então, visando somente a futura especulação imobiliária nesta área centralizada já densificada. Essa área desse corredor é perto da igreja da catedral, então, como é uma avenida, a Alameda, né, ali, acredito que por isso eles colocaram essa altura de gabarito livre, para futuramente eles poderem usar da especulação imobiliária. Aí na zona de residencial 1, volta só um pouquinho, Rods, 6 pavimentos, na R1 é 4 pavimentos, e nos outros 2 são 12 pavimentos. Pode ir. Aqui a gente trouxe uma foto, as duas aparecendo a catedral, com o skyline das montanhas no fundo. Pode ir. E nesse outro esquema a gente trouxe uma probabilidade do que vai acontecer com a cidade de Rio do Sul, visando todo esse crescimento e urbanização que está acontecendo no mundo. Então, como não tem um nível de gabarito estipulado, a gente pode construir o que a gente quiser. E, então, muitos edifícios históricos da nossa cidade vão acabar sendo escondidos. E até mesmo a paisagem urbana. Pode ir. No plano diretor, ele dá diretrizes. A gente pegou um trecho que fala que ele quer estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo no município, tendo em vista o equilíbrio e a coexistência das relações do homem com o meio ambiente, garantindo às presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente equilibrado e a vida em uma sociedade com desenvolvimento sustentável. Até que nessa foto que a gente colocou, até parece que tem bastante conexão da natureza com a cidade, mas é só ao redor da cidade, porque quando a gente está no centro da cidade, ali na Alameda, por exemplo, não tem essa ligação com a natureza, não tem árvore, não tem sombra na rua, não tem natureza mesmo. Pode ir. Então, como a gente já estava comentando antes ali, como o plano diretor ele não prevê a altura de gabaritos, a gente pode construir o que a gente bem entender, o que vai decorrer de um crescimento desordenado do planejamento urbano. Pode ir. Aqui mais uma foto do centro histórico. No centro histórico, nessa parte, a altura máxima permitida é 12 pavimentos. A gente trouxe também só um esqueminha. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, elas podem ser divididas em 3 categorias: a arterial,
com um limite de até 60 km por hora, a coletora com limite de 40 km e a local com limite de 30 km. Pode passar. Aqui a gente fez a marcação da hierarquia da classificação das vias na zona ali estudada e a parte de ligação com elas, que elas proporcionam. A gente percebe que tem uma grande quantidade de vias arteriais ali na região estudada, principalmente pela questão do Darni que tinha no local ali, que funcionava como um gargalo, basicamente, de travessia de região para região no local. Pode passar, Rodrigo. Daí, entrando um pouco no tipo de pavimentação na área estudada. No calçadão, a gente possui uma pavimentação de paralelepípedo, com um design bem diferenciado. Pode passar também, Rodrigo. Já na grande maioria das vias, principalmente nas arteriais, a gente possui uma pavimentação asfáltica. Ela reage melhor à questão de trânsito intenso de veículos, porém, além de ela ser bastante impermeável, ela acaba causando um aumento na velocidade dos veículos. Ela é uma pista lisa e acaba não tendo nenhuma imperfeição. Pode passar, Rodrigo. Entrando um pouco na parte de modalidade de transporte, o meio de transporte predominante na área é o rodoviário, ou seja, a cidade, consequentemente a área, tem como rodoviário, o modal predominante rodoviário, e possui resquícios de outros modais, tanto presentes na história quanto os atuais. Dentre ali o hidroviário, o ferroviário e a ciclovia também é bem pouco utilizada no local. Pode passar, Rodrigo. A edificação foi construída para conter duas fachadas principais. Uma conta com a presença das sacadas, que é a parte da parte residencial, e a outra ela conta do lado direito, contando com a presença de acesso principal na parte comercial, cujo acesso ele se dá ali pelo vértice entre as duas fachadas. A técnica construtiva para a época ela é moderna e fez uso de um novo material, ferro em adornos e sacadas. Pode passar. Então, ali só para contextualizar nessas imagens, então a casa Odebrecht ela fica bem nesses cruzamentos ali, e logo ao lado direito ali passa a linha férrea. Então, ali era um ponto de encontro e que vinham esses desbravadores vinham de Lages, pesquisadores, então paravam ali fazendo suas trocas, eles traziam comida e charque, e eles trocavam em munições, em ferramentas para seguir viagem. Pode passar. Então, ali só para contextualizar um pouco os confrontantes. Ali a gente tem um cruzamento bem conflitoso nessa parte ali. Só um minutinho, por favor. A equipe conclui, por favor, a conclusão desse trabalho. Eu sei qual é o trabalho de vocês, eu acompanhei, agora é só um exercício de apresentar. Eu sei da limitação do tempo, e nós temos 3 horas para 3 equipes, mais ou menos. Então, vocês ocuparam mais ou menos 1 hora. Tá tranquilo? Fiquem tranquilos. E agora eu preciso só da conclusão. O que vocês concluíram depois desse trabalho? Olha, da minha parte, o que eu vejo é que tem uma imensa importância histórica na cidade de Rio do Sul. Toda a construção dos pontos focais, além dos pontos focais, as outras edificações, e isso tudo está afogado no meio de uma urbanização mal planejada. A gente tem uma pesquisa histórica, que a Miriam comentou, de ter um planejamento urbano, mas que não foi respeitado, e a partir desse momento, a gente tem toda uma desordem dentro dessa malha urbana, tanto no sentido dos caminhos, quanto das conexões visuais. Eu acho que a principal conclusão desse trabalho é tentar retomar um pouco dessas ideias iniciais do começo da urbanização e retomar um pouco dessas conexões visuais e desses sentidos urbanos, dessa harmonização dentro da malha urbana. Eu acho que essa é a principal conclusão. Levantamento de dados, então, sobre essa pesquisa que a gente realizou. O nosso grupo, então, é formado pela Aline, Eduarda, eu mesma, Francisca, Karine, Letícia e Maria.
Para iniciar, a gente introduz dizendo que a gente fez uma análise, e para efetuar essa análise, então, a gente tem que rever e entender as relações da sociedade atual, no espaço em que se vive, e também entender a situação dela no passado e como tudo se formou. Então, a análise ela é fundamental para a elaboração de uma proposta de adequação espacial, planejamento e organização, que é a razão da pesquisa que nós realizamos. Então, sobre a justificativa, a gente elencou 3 aspectos que são importantes e o fato para a gente apresentar o trabalho, né, que seria a sociedade, o espaço e a evolução. Então, nada mais é do que a gente entender a sociedade, entender o espaço em que ela vive e também compreender essa evolução e essa mudança de rotina, de hábitos, de sociedade. Então, toda essa evolução que a sociedade se transforma, a sociedade permite ter no espaço. Então, é por isso que a gente faz essa pesquisa para entender de que forma isso está acontecendo, para depois a gente fazer um projeto para as pessoas que vivem nessa área, nesse tempo, no tempo presente. Parte da nossa área estudada, e o bairro Jardim América, ele é dividido basicamente em 2 partes, mas ela ocupa essa parte mais central. A gente tem o bairro Canoas, a norte, o bairro Buda, a centro-oeste, e o bairro Sumaré, a sudoeste. Então, a nossa área, a gente traçou um retângulo contornando os rios, Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, pegando a partir do encontro dos rios, e também localizando a questão da Rua 15 de Novembro, que foi um dos principais pontos de estudo. Então, a área totalizou em 597,44 km². Então, um pouco mais sobre a área de estudo, a delimitação do espaço, além dos rios, engloba também os nossos pontos, os pontos para que a gente selecionou para estudo, sendo pontos focais ou não. Então, Praça Nereu Ramos, Ponto Chique, Ponte Curtiering, Casa do Transformador, Casa do Breque, Hotel Real, a Fundação Cultural de Rio do Sul, Cruzamento Rio Barbosa e a Ponte dos Arcos. Então, sobre um pouquinho do trajeto que a gente fez na nossa área de estudo, na visita técnica. Ela começou na Praça Nereu Ramos, ela percorreu todo o Ponto Chique, a Ponte Curtiering, a Casa do Transformador, a Igreja Evangélica, a Ponte dos Arcos, e terminamos ali na Rua 15 de Novembro. Então, aqui a gente demonstrou em algumas imagens os locais que a gente passou. Então, nosso ponto de encontro era na Praça Nereu Ramos, em frente ao Ponto Chique. Sobre a parte histórica, inicialmente ela se chamava Insudern, em alemão significava Braço do Sul, e se chamava por esse nome até 1912. A partir de então, até 1935, ela passou a se chamar Bela Aliança, onde foi esse nome dado pela imigração italiana. Em 1935, quando se emancipou de Blumenau mediante a Lei Estadual número 1708, de 19 de outubro de 1930, passou então a se chamar Rio do Sul. Então, o Rio do Sul aconteceu historicamente a partir de iniciativas econômicas aplicadas durante a colonização do Alto Vale do Itajaí, a partir da fundação de uma colônia agrícola fundada pelo imigrante alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, e outros imigrantes que se juntaram a ele na segunda metade do século XIX, denominada então a Colônia Blumenau. Então, nesse período, no local da nossa área estudada, existia um aldeamento da tribo dos índios Choclen, e os conflitos entre os povos nativos e os colonos foi inevitável. Os índios eles permaneciam nas malocas e possuíam cabanas improvisadas em determinados lugares. Aqui a gente está mostrando um mapa das estradas, que foi um projeto do fundador da Colônia Blumenau, que previa que, quando escolheu o local para assentar a sede da Colônia Blumenau, no último trecho navegável do rio, uma das questões prioritárias era de construir a infraestrutura. Então, com uma malha de caminhos para escoar a produção. No diretor, a gente se baseou... A gente pegou nossa área de estudo e viu quais zonas eles pertencem e observamos quais as leis que estão determinadas para essas áreas, né? Então, pode passar. Então, a gente tem essa tabela aqui, que mostram todos os dados, mas a gente fez um 3D que explica melhor essa tabela aqui. Então, assim, aqui está o rio, e como a gente pode observar, aqui seria a Rua 15 de Novembro, né? E toda essa parte ali, ó, é permitido construir até 12 pavimentos, o que é um índice muito alto.
E ali no entorno a gente tem amarelinho, pode ser construído até 4 pavimentos, em cinza até 6 pavimentos e em laranjado seriam 12 pavimentos. A gente identificou, né, que o nosso território é bastante ocupado e possui só apenas alguns terrenos vazios. Pode passar. Tá, ali aqui a gente fez para identificar os usos da área estudada, então a gente identificou que os usos comerciais, residenciais são os usos de maior predominância, então a gente fez uma porcentagem que 36% é do uso residencial, comercial 32%, aí vem o uso misto, que é de 24%, o uso institucional de 5% e o uso de serviço, que é de 3%. Aí, na próxima slide, ele mostra alguns exemplos. Pode passar. Alguns exemplos, aí tem aqui do residencial, de como que ele é, mais ou menos na área estudada. O comercial, o misto, que ele acontece dessa forma ali, com mais pavimentos, ou a grande maioria é de 2 pavimentos, ou 3, né? Que basicamente fica localizada ali na Rua 15, enfim, que é uma área mais comercial. E no próximo slide, pode passar, fala sobre o institucional, que é o Colégio Rui Barbosa, e o de serviço, que seria o Banco Itaú, daí, né? Que está localizado também ali na Rua 15. Então, só para situar, que nem ele já mostrou ali nas fotos, a maioria dos prédios, das edificações, elas possuem, 2 pavimentos, e em cima, geralmente, é residencial, e embaixo é comercial. Tá, dos gabaritos, a gente fez esse mapinha, em que o cinza mais claro é de 1 pavimento, o cinza mais escuro é de 2 a 4 pavimentos, o preto seria de 5 a 10 pavimentos. E a gente fez esse 3D mostrando mais ou menos como ficaria em 3D essas edificações, né? A gente identificou que os de 5 a 10 pavimentos tem poucos, né? Não tem muitos. E que tem uma grande quantidade de 2 a 4 pavimentos e também de 1 pavimento. Como dá para perceber ali na figura em 3D. Então, sobre o sistema viário, a gente observa que existem a BR-470 e a SC-350, que são muito importantes, porque ligam a cidade de Rio do Sul com outras cidades, e elas possuem um trânsito rápido, e conforme a legislação, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, porém, nessa área que é de 80 km por hora, ela passa bem no centro, ali de Rio do Sul, o que se torna rápida, né, inseguro para a população, porém, por mais que seja controlado por meio de sinaleira, semáforos, enfim, fiscalização eletrônica também, mas mesmo assim ela ainda é rápida para o centro de Rio do Sul. De sistema viários, hierarquia e acesso, a gente trouxe esse mapa da área também, em que mostra as vias arteriais, coletora e local. As vias locais seriam ruas mais restritas dos bairros, né? Essas linhas amarelinhas ali, que elas levam até as coletoras, que são essas vias coletoras são as que são levadas até as vias arteriais, que são as principais vias que ligam os bairros até as rodovias. Pode passar. Tá, das calçadas, a gente fez esse mapinha só para localizar aonde ficam as calçadas. A gente viu que todas as ruas, de alguma forma, talvez não com tanta acessibilidade ou não com a largura adequada, existem calçadas em todas as ruas no área estudada. Então, a gente trouxe essas fotos que a gente foi em loco, na qual mostra que essa da Rua 15 de um senhorzinho andando na cadeira de roda. A gente procurou no plano diretor sobre isso, na seção 5, fala sobre promover a melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência, restrições da mobilidade a idosos nas calçadas do município. E no tópico 2 fala sobre adaptar, padronizar, equipar as calçadas com mobiliário urbano. Então, aqui, como nessas fotos, dá para perceber que, às vezes, eles não conseguem adequar as calçadas nem na acessibilidade. A Fundação Cultural
a Ponte dos Arcos, a Igreja Evangélica Luterana. Então, sobre isso, sobre a entrevista que a gente perguntou para as pessoas o que vem na cabeça dela quando se fala de pontos focais, elas responderam prefeitura, unidade, rodoviária, catedral, praça, e quase não foi citado os nossos pontos focais. Então, a gente percebeu a desvalorização dessa parte histórica de Rio do Sul. Então, um pouco sobre as entrevistas online, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas o nosso maior público foi feminino, e a maior faixa etária foi entre 18 e 24 anos. Né? A maior parte era, sim, residente de Rio do Sul, e referente à pergunta de quanto tempo que mora ou frequenta Rio do Sul, grande parte é de mais de 30 anos, entre 10 e 20 e entre 20 e 30. Para o nosso projeto futuro, a gente elenca 2 pontos também, que seria a historicidade e o processo evolutivo. Então, como é importante essa pesquisa para a gente entender como o Rio do Sul se formou, como ele evoluiu, de que forma ele está hoje, para que a gente possa, então, realmente projetar alguma coisa para a cidade no momento presente, para as pessoas no momento presente, mas respeitando a historicidade do local e toda a história que se passou. Então, por isso, a pesquisa é muito importante para a gente entender e compreender o espaço, que muitas vezes pode passar despercebido. Seria isso. As entrevistas a gente colocou como um ponto bastante importante do nosso trabalho também, porque, mais uma vez, para entender a situação e a sociedade que vive nesse local mais precisamente. Seria isso. Dados de pesquisa da equipe número 2, Ana Carolina, Andressa, Daiane, Proshnov, Rodrigo Varta, Sabrina e Thalia. A palavra é com vocês. Obrigada. A gente situou, então, dentro do Brasil, Santa Catarina, dentro de Santa Catarina, o Alto Vale do Itajaí. Nesse contexto, então, a gente situou Rio do Sul, a área estudada. Pode passar. O que a gente tentou fazer também é uma distância entre os municípios, então, entre Navegantes e Florianópolis, que são os municípios que têm aeroporto, desculpa, e também sobre Blumenau e Lages, que são 2 municípios que o povo rio-sulense costuma visitar bastante. Pode passar. Rodrigo? O Rodrigo, então, acho que está tendo problema com a conexão, tá? Às vezes ele pode estar ali, mas não está conectado. Eu acho que deve um pouquinho então, atrasado o áudio para ele. Se ele não está ali, vão tocando. Está dando umas falhas aqui. Eu percebo, a gente não tem culpa da técnica que não está funcionando. Então, o nosso local de estudo foi onde aconteceu o primeiro assentamento urbano da cidade de Rio do Sul, que na época era chamado de Surdã. O epicentro está localizado onde foi instalada a primeira balsa, um pouco abaixo do rasante localizado desse antigo Surdã, um dos rios que formam o Itajaí-Açu. Pode passar. Cidade. Isso. A gente, então, delimitou a área e também fez os bairros abrangentes. Então, os bairros que abrangem a nossa área, que a gente delimitou, é o Centro, Sumaré, o Buda, Laranjeiras e o Canoas, e se limita com o Jardim América, Boa Vista, Barragem, Albertina e Progresso. Aqui dentro da nossa região estudada, aqui a gente tem o encontro dos rios do Sul e do Oeste, que formam o rio Itajaí-Açu, que é uma área de grande destaque dentro da região. Pode passar. O rio Itajaí do Sul, no início do século XX, era chamado pelos pioneiros alemães de Sudern, eu ainda não aprendi a falar isso, ou seja, braço do Sul, e foi às suas margens que surgiu a primeira nucleação urbana. Então, a gente vê que realmente esses rios são muito importantes para Rio do Sul. Pode passar. Tem uma imagem da bacia hidrográfica, alguns grupos já comentaram que é a maior bacia do estado, e ali está circulado onde mais ou menos fica a nossa área. Pode passar. Rodrigo?
pouquinho sobre as enchentes. Então, as enchentes fazem parte da história de Rio do Sul desde a colonização, desde sempre. Na verdade, Rio do Sul já começou sendo habitada de forma, digamos que incorreta, porque as margens do rio onde é povoada, na verdade, é a calha do rio quando tem chuva em abundância. Então, ele tem uma imagem da enchente de 1954, de 1983. Ao fundo lá tem igreja evangélica também, então fica situado na nossa área estudada. Pode passar, Rodrigo. Rodrigo? Ah, tá. Aqui tem uma imagem também da enchente de 2011. Então, a gente pode ver que, desde sempre, essas enchentes ocorrem e acaba que nada foi feito muito certo para ser minimizado, as ruas continuam sendo impermeabilizadas e o sistema de drenagem não é bem eficiente também. Aqui tem o mapa das enchentes, com 7,5 metros de cota, 10,5 e 13,5. A gente vê que com 13,5 abrange quase totalmente essa área histórica, essa área estudada ali, ficando somente os pontos mais altos, como o da igreja. Pode passar. E aqui tem um mapa do manejo das águas pluviais. Então, a gente percebe que tem essa drenagem urbana ali, essa drenagem da água da chuva, para que ela não ocorra só por cima das estradas, das calçadas, só que acaba não funcionando muito bem, porque essa drenagem leva ao rio e o rio transborda igual. Pode passar. Ali também tem o fluxo da água pluvial, então, como fica no vale, toda a água corre para a nossa área. Agora pode passar. Aqui tem um mapinha sobre avaliação da qualidade das águas da bacia do Itajaí, eu recortei a parte estudada. Na nossa área, ali em geral, classificação 3, essa classificação é destinada ao consumo humano após o tratamento convencional e a irrigação de culturas de alimentos. Pode passar. Outro fato dessa qualidade da água que a gente encontrou também foi reportagem saindo no ano passado, que Rio do Sul é a cidade entre 22 estudadas com maior número de agrotóxicos, que estão citados nessa tabela ali. Pode passar. Um pouquinho sobre a flora. O Alto Vale do Itajaí, e Rio do Sul também, está localizado no planalto sedimentar ou na vertente atlântica, onde tem as florestas ambrófilas densas, a Mata Atlântica. Pode passar. Aqui tem um pouquinho da importância dessas matas para a cidade. Tem um esquema de um lado com a margem tendo essa mata ciliar e outra margem sem essa mata. Então, a mata, elas deixam o solo poroso, elas absorvem a água e aguentam melhor essa abundância. E sem essas matas, acaba ocorrendo a erosão, depósito de sedimentos no fundo do rio, que ajuda a acontecer as enchentes também. Pode passar. Aqui tem uma imagem do início da história de Sudã. Então, tem a Mata Atlântica lá na parte de trás. Aqui na frente também tem bastante vegetação. Ela cobria a área toda como um manto. Pode passar. Aqui, outro ponto, começando a retirada da vegetação, foi para abrir roças e fazer as casas dos colonizadores. Então, aqui tem uma imagem da casa de pioneiros, também usavam retiravam para fazer a pastagem ao redor. Pode passar. Também, com os alemães, eram utilizadas para fazer as estruturas em Chaimel, como esse hotel, e os italianos usavam técnicas como originalmente de pedras e outras e passaram a utilizar depois somente a madeira. Pode passar. Na década de 40, a principal fonte de economia de Rio do Sul eram as serrarias, então tinha em torno de 140, um número bem alto. Até hoje, se a gente dizer que tem 140 serrarias, eu ainda acho muito alto. O planeamento da cidade, a nossa área que a gente pegou para estudar está dividida em ZR1E, que é a zona de menor adensamento, e ZR3, que é a zona de maior adensamento. Aqui é um 3D sobre olhando a Rua Barbosa para a igreja, então
Esses blocos que tem aqui são o que é permitido construir, 4 andares. Então, se a gente se deslocar aqui, a gente vai perder a visão da igreja. Já está perdida pela vegetação lá na frente dela. E a outra imagem da igreja, mostrando que vai sair um prédio aqui bem na frente, então já começa por aí o problema. Outra parte que fala é do artigo 6, seção 2, prover através de regime urbanístico adequado à qualidade de valores estéticos, paisagísticos, naturais, culturais e próprios da região do Alto Vale do Itajaí, e em particular da sede do município. Então a foto aqui já está falando por cima, né? Tá descaracterizando tudo. Da ocupação do solo, aqui no azulzinho mais fraco é residencial, verde comercial, amarelo misto, e vermelho institucional, e aqui o azul é sobre o sistema de transporte. Aqui está a antiga via férrea, onde corta a nossa área de estudo. Em azul aqui é as hidrovias. Verde é o que tem de ciclovias. E aqui da parte rodoviária. Em rosinha ali está as vias locais, azul as coletoras e as amarelas arteriais, que é onde tem o trânsito mais rápido. Aqui é a parte dos conflitos, então essas aqui são o que é mais marcante, que a gente viu ali no decorrer da área. Então as fotos já estão mostrando também, né? Não tem acessibilidade, é tudo confuso. Ele é designado a ocupação de um determinado espaço. O ponto focal, ele define uma situação, ele surge como uma confirmação. Esse é o lugar que eu procurava, pare, é aqui. Então, em muitos lugares, isso foi retirado, esse ponto focal foi retirado, e isso acaba transformando ele num elemento indiferente, que até mesmo acaba sendo próprio de antiquário, como ele diz, né? Se torna uma coisa que está ali quase que incomodando, sendo esquecida. Pode passar. Eu vou falar de alguns, mais sucintamente, para dar tempo. A gente vai começar pelo Ponte dos Arcos. Ele é um elemento que marcou a transição do local da centralidade Rio do Sul, e ele é um elemento estrutural que representa os novos tempos e a chegada da Estrada de Ferro em Santa Catarina. Ele é da década de 30. Pode passar. Na sua extensão, na antiguidade, antigamente, inúmeros vagões de trem circulavam por ela. Então, esse trem, ele movimentava o comércio e era o principal meio de transporte da época. Pode passar. A Ponte dos Arcos é um dos mais importantes patrimônios da cidade de Rio do Sul, tanto pelo seu valor histórico, tanto como o seu valor estético, construtivo. É uma obra que acaba emoldurando cartões postais do passado e também do presente. A ponte ela é tombada pelo município, então ela se torna, assim, um patrimônio da cidade de Rio do Sul. Pode passar. O próximo ponto focal é a Igreja Luterana. Ela está localizada num ponto privilegiado de Rio do Sul, e ela tem vistas para a cidade e foi construída em estilo neogótico. Pode passar. Desde o início do século XX, a igreja ela se destacava na paisagem, ela se erguia com imponência sobre o ponto mais alto e se destacava no skyline da cidade. Atualmente, ela continua sendo uma das principais igrejas da cidade, por ter seu lastro histórico, a sua localização, mas, ao longo do tempo, essa edificação acabou perdendo o seu espaço visual. Então, as construções que permeiam ela foram desprovidas de planejamento. Então, ela foi coberta pela vegetação que cerca ela, mas principalmente pela paisagem formada pelas novas edificações. Pode passar. Mesmo encoberta pela paisagem, ela continua exercendo a sua função visual e formadora da paisagem de Tódio do Sul. Ela ainda tem a beleza e a conservação da sua época de construção. Pode passar. Ela ainda tem essa beleza, essa conservação, e ela ainda é um ponto de visitação que poderia ser um pouco mais
estudado e mais incentivado. A gente percebe aqui o que eu falei antes sobre a questão do skyline da cidade, de como mudou e como a igreja acaba sendo um pouco esquecida nessa paisagem. Aqui são 3 pontos que a gente tirou durante a visita em loco. A gente percebe o quanto ela se perdeu dentro do espaço urbano comparado com o que ela foi originalmente, né? Pode passar. Tinha antes um acesso predominante para a igreja, que era o caminho da frente, mas com o advento dos automóveis e tudo mais, acabou surgindo um outro caminho, que é mais popular, que é onde as pessoas chegam até lá pelos fundos, que é o que a gente fez para chegar lá. Pode passar. Pode passar. Esse. Então, esse caminho original da frente, ele perdeu o seu brilho e parte importante do seu uso. Então, ele ficou isolado entre muros e essa questão também da vegetação. Então, ele é um caminho que se tornou esquecido, apesar de ser tão bonito. Pode passar. Essa questão ali da maneira que o homem se desloca pela cidade que mudou, então, ultimamente é usado esse caminho como prioridade por conta do carro. Pode passar. Tá, o próximo ponto é o ponto chique. Ele já abrigou um dos mais importantes hotéis da região do Alto Vale, e ele foi um fator para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Ele é do ano de 1935. Pode passar. Ele referenciou vários acontecimentos históricos, e ele acabou não tendo a manutenção necessária e nem o uso para que ele foi projetado, ser um hotel. Então, acabou que, em alguns momentos, ele acabou ficando com um aspecto meio decadente. Pode passar. Ele é um marco importante para a cidade, para muitos ele acaba sendo despercebido, como se não fosse um marco na paisagem. Para outras pessoas, ele é um marco de localização, de caracterização da cidade de Rio do Sul. Mas a gente percebe que ele acaba sendo, muitas vezes, esquecido pelas pessoas que por ali passam todos os dias. Pode passar. Tá. O próximo ponto que a gente elencou é a Casa Odebrecht. Ela está localizada no cruzamento entre as ruas Barão do Rio Branco e Rui Barbosa. Ela se destaca pelo seu estado de conservação e também por ser uma edificação eclética com predominância do estilo neoclássico. No passado, ela era um entreposto comercial para os cargueiros que vinham de Lages. Então, ela era referência pelo comércio e também pela arquitetura. Pode passar. A casa, ela gera um contraste com o seu entorno. Ela pertence ao patrimônio histórico de Rio do Sul. E, ultimamente, ela pertence também à comunidade evangélica de Rio do Sul. Pode passar. Pode passar? Ah, não, pode deixar essa. A gente pode perceber aqui que ela... Volta, por favor. Isso. Que a sua força como marco não foi perdida na paisagem, mas ela ainda disputa espaço com as construções novas que cercam ela. Então, é notável que ela gera esse contraste na paisagem, né? Pode passar. A Casa do Transformador, vou falar um pouquinho mais rápido sobre ela. Ela foi a primeira edificação tombada pelo município. Ela está situada fazendo a transição da Rua Carlos Gomes para a Avenida Barão do Rio Branco, como a gente pode ver nesse mapinha ali no cantinho, à esquerda, direita. Pode passar. Ela... Foto de algumas outras residências que a gente encontrou na Rua Rui Barbosa. Pode passar. Essa daí que pertence ao Blumenau. Essa daí que foram construídas em meados de 1960 e 1970. Pode passar. E daí, então, na Rua 15, no bairro Laranjeiras, a gente encontrou algumas que têm características bem parecidas com as do começo da 15, então a Rua 15 tem várias dessas edificações com características bem parecidas. Pode passar. Aí, então, uma peculiaridade que ela tem a fachada de alvenaria e ela é rebocada, e a parte de trás da residência de madeira, que era uma forma deles esconderem
que o restante da casa era de madeira, para achar que tinha um perfil socioeconômico mais elevado e tudo mais. Aí, então, a gente finaliza essa parte da história com essa casa, que hoje é um restaurante Melanzani, que ficou bastante conhecido, enfim. Chegamos à conclusão. Então, para concluir rapidamente, o que a gente percebeu é que Rio do Sul é desprovido do local que caracteriza as primeiras décadas da cidade, então ele não tem formalmente um centro histórico, e por isso acaba gerando falta de cuidados, principalmente a manutenção, também os compromissos com as edificações históricas. Então, o que a gente percebe é que muitos dos residentes da cidade, por conta dessa descaracterização, eles desconhecem a verdadeira história do município e principalmente o seu valor. É isso daí. Que os dados iguais se repetem, mas a forma de apresentar, a forma de perceber esse material, a forma de perceber o espaço foram diferentes. Eu coloquei textos, como deu um conflito com a parte histórica, porque ela é importante para entender a evolução. Equipe número 1, eu conheço o trabalho de vocês e vocês fizeram um trabalho belíssimo nisso que eu estou acabando de falar, que é a evolução da parte histórica, a partir a evolução da parte urbana da cidade a partir das ações históricas no espaço. E a gente precisa conhecer isso para poder concluir alguma coisa e para poder desenhar alguma coisa, vocês vão fazer o elo do presente. Vocês vão fazer aquilo que Lotto fez na década de 1930, e ele tinha um objetivo, o Pelizete, de atrair essa área central para aquele eixo. Agora, qual é o objetivo de vocês? Vocês vão fazer um projeto que vai ter um objetivo, que vai buscar alguma coisa. Vocês observaram as legislações ambientais, as legislações de trânsito, as legislações florestais, e vocês observaram que existem textos muito lindos e que naquela visita ao loco não é bem assim que acontece. O que se precisa fazer? De repente, reorganizar isso. Vocês conheceram, alguns entrevistaram pessoas, muito bom. Eu tenho consciência do pouco espaço que vocês têm ao longo do dia, que vocês trabalham de dia e fazem esse trabalho à noite. E eu, como uma pessoa que orienta e vou aprendendo junto, a gente vai aprendendo junto. Hoje eu conheço um pouco melhor Rio do Sul, vocês também vão conhecer melhor, muitos não residem em Rio do Sul, e de repente agora vocês têm um pouquinho de lastro para fazer uma proposta. O que acontece nas cidades brasileiras hoje é que as pessoas saem por ali nas praças dando palpite. Eles não são técnicos, eles não são pessoas formadas. As pessoas formadas, vocês fizeram o papel de uma equipe interdisciplinar, vocês buscaram nas várias áreas da ciência para procurar conhecer primeiro esse objeto, para vocês se pautarem e agora vocês sugerirem alguma coisa adequada a esse espaço. Nessa próxima aula, já está bem tarde, nós vamos conversar um pouco sobre esses diagnósticos, nós vamos trabalhar online na sala de aula, e nós vamos fazer uma lista, até vocês já podem fazer isso, trazer uma lista de problemáticas que, a partir desses dados que vocês coletaram, e na aula mesmo, em equipe, nós vamos fazer grupos de equipe, nós vamos fazer esse diagnóstico nessa próxima aula, que já pode ir junto fazendo, nós já podemos ir junto tomando a providência para elaborarmos uma proposta, não uma proposta de projeto de bancos, de que flores vão no jardim, que árvores que vão na via, uma proposta mais abrangente, que envolva todos esses elementos que vocês observaram. Eu falei ali antes que eu não concluí, eu como pessoa que estou aprendendo junto e fazendo esse trabalho junto, eu fico emocionada. Eu estava bem triste hoje quando eu comecei a aula por conta de toda essa realidade que nós estamos vivendo. Aí cai ministro da Justiça, aí sobe lá, aí morre mais um, e de repente uma troca com jovens aqui, agora, 18 jovens, e nós vamos fazer alguma coisa concreta para aquele lugar do Rio do Sul.
O microfone está aberto, eu gostaria de ouvir vocês também. Maria, tudo bem? Oi, prof, tudo? E aí, o que que tu fala para a prof? Não, eu acho que é isso, né? Assim, como todo mundo já concluiu, acho que é importante a gente pensar desde o início como que tudo se desenvolveu e como a gente vê como era tudo muito diferente de como é hoje. Eu acho que hoje, a partir de hoje, todo mundo vai começar a olhar a cidade em volta totalmente diferente do que a gente já olhava antes, com outros olhos, pensar que, aqui antes era assim, hoje é assim. Então, acho que tudo que foi feito nos trabalhos, eu acho que foi bem bom para a gente, para nossa formação, e eu acho que valeu bem a pena. E sabe por que que eu cheguei lá no Whats de vocês festejando a palestra Do Cal lá, né? Oi? Mas é do Cal. Como? É aquela que é do Cal, né? Eu não sei o nome dela, eu esqueci já. Porque muitos dos nossos profissionais hoje são obrigados a sustentar a família, é isso que eu já ouvi, tá? Isso que significa o quê? São obrigados a sustentar a família, eles têm que fazer projetos que às vezes burlam essas legislações que são lindas. Aí eles vão construir na beira do rio, eles vão... Porque nós precisamos ganhar dinheiro fazendo projeto. Então, muitas vezes, nós que acompanhamos e queremos um mundo melhor, e nas cidades desenvolvidas acontece isso, a gente fica meio isolado. Eu poderia ensinar para vocês a fazer edifícios em locais, e como burlar e tal, e tal, e tal, mas não é isso que o arquiteto deve aprender numa faculdade de arquitetura. Muitas vezes se ensina como ganhar dinheiro. Não é isso. Aí vem a presidente da CAL de Santa Catarina e em menos de uma hora e mais de meia hora expõe algo, a Daniele, expõe algo que é como a gente pensa. Então, existe profissionais por ali, mesmo ela tem um escritório que tem a idade da formatura dela, ela é presidente da CAL, que tem um grande compromisso, e de repente ela fala aquilo que a gente não tem mais hábito de ouvir falar por ali. Então, eu achei muito legal, e eu gostaria que vocês sempre pensassem que existe a teoria, existe a prática, e existe aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero fazer, que profissional eu vou ser e o que eu vou deixar de contribuição como profissional dentro da minha cidade, sabe? O medíocre, ele é esquecido na história, e a pessoa que faz a coisa correta, ele permanece. Pode ser que no momento presente ele não é lembrado, mas ali no futuro ele é história, tá? Rodrigo, equipe número 1, Marta, vocês querem comentar alguma coisa? Eu achei bem válido, professora, tanto essa parte da pesquisa que a gente fez em grupo, quanto a parte inicial que a gente foi em loco, que a gente buscou conhecer um pouco mais da cidade de Rio do Sul. No início, a gente já percebeu que cada um tinha um olhar para a cidade, cada um via características diferentes uns dos outros, e nessa evolução também do projeto, a gente pôde compreender outros aspectos, né? Claro que a gente não foi tão a fundo em todas as partes, a gente dividiu o trabalho no grupo, né? Então, a gente não foi a fundo em todos os quesitos, mas a gente pôde ter uma visão bem ampla de vários aspectos que estão prejudiciais na cidade, que a gente pode melhorar, o que a gente pode pensar para o futuro da cidade, como o usuário se sente no local. Então, eu acho que contribui bastante essa pesquisa. É que nós não temos um tempo hábil de como vocês teriam que ver tudo. Então, nessa metodologia de ensino, que não é vocês apresentarem o trabalho 100%, é vocês aprenderem o método de fazer, o método de olhar, o método de ir. Dentro das limitações de vocês foram excelentes. A gente até estava comentando no nosso grupo ali no Whats que a gente achou o trabalho das meninas também muito bom, muito assim, tipo, foi rápido, foi bem fácil de compreender. E a gente falou, eu acho que cada equipe trabalhou dentro das suas possibilitações, com o tempo que tinha, deu o seu melhor, e a gente conseguiu evoluir. E eu acho que isso que é o importante, a gente aprender o que está ali, está para jogo, no caso, né? Então, isso eu acho que cumpriu. Ô, Marta, e essa apresentação, vocês sentiram uma certa dificuldade.
Isso daí também faz parte da vida profissional. Às vezes tu está apresentando um projeto no concurso e tu tem é tudo cronometrado. Nós temos também que se adequar ao tempo e também saber fazer esses resumos e compactar. Por isso que o arquiteto tem que usar muita imagem. Quando eu interferi ali no trabalho, que tinha bastante texto e pouca imagem, não é para sacanear, é para ensinar. São exemplos. Eu estou dando aula de desenho para o primeiro semestre, estou dando aula de desenho online, assim. Então, eles mostram o desenho para mim, que é incompleto, mas a partir desse desenho que é incompleto, nós vamos ensinando. Esse método é para ensinar a forma de fazer. Então, na aula de hoje, vocês tirem para vocês a forma de compactar uma ideia, a forma de apresentar uma ideia e como nós podemos fazer isso usando imagens, usando projetos, usando croquis, usando fotografias, uma coisa mais rápida, mais ágil, que tem uma sequência lógica e através da fala, que deve ser rápida. Quando você começa a ler um texto, que tem uma equipe ou pessoas assistindo, eles ficam entediados. Então, a gente tem que dar dinâmica através das imagens para essas pessoas que talvez sejam os nossos clientes, talvez sejam os prefeitos, talvez sejam os vereadores. Um grupo que você tenha que convencer, você tem que ser dinâmico, mas não perder a ideia. Obrigada, tá? Do outro grupo, Thalia, Ana e companhia, vocês querem comentar alguma coisa? Prof, eu acho que é que nem os colegas falaram, assim, no geral, só pra gente não se estender também, porque já tá um pouquinho tarde, já todo mundo já querendo ir dormir, mas eu acredito que é importante a gente ter esse olhar para a cidade e sempre estar aguçando ele para compreender melhor as relações que a gente tem com a cidade, né? Essa questão da pesquisa, de não só ter dados, mas sim contextualizar eles, caracterizar e entender esses dados é uma coisa bem importante, porque dados sozinhos é uma coisa, mas quando a gente coloca ele dentro de um contexto, ele tem muito mais valor, principalmente para um projeto que a gente vai desenvolver, né? E da equipe, obrigada, Thalia. Da equipe 3, alguém quer conversar, quer comentar alguma coisa? Para fechar? Professor, eu quero perguntar aquele negócio que é para postar da avaliação. Um só do grupo posta ou todo mundo tem que postar o mesmo? Um só do grupo posta, a média do grupo, tá? Tá, daí um só da equipe posta. Aí vocês conversam em Whats, vai ser importante, é um exercício também. Aí vocês façam uma média, completam aquilo ali e postem lá. Beleza. Muito obrigada pela aula. Eu vou colocar as gravações em cada Whats de cada grupo. E na próxima semana nós vamos trabalhar o diagnóstico em aula e já trabalhando o assessoramento de propostas. Vou mandar um texto, que os textos são importantes. Eu gosto muito quando vocês lembram de Cooley e de Kevin Lynch. E na próxima aula nós vamos trabalhar o Kohlsdorf, que é um texto muito bom também. Um beijo e muito obrigada. Fiquem bem. Ok? Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Tchau, tchau. Karina, boa noite, Letícia. Tchau.